Então, a gente vai continuar nosso estudo aqui do Padeshamrita. Deixa eu primeiro oferecer minhas reverências. Shri Prabhupada, Namo Vishnupadaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine, Namo Vishnupadaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimati Hridayananda Goswami Niti Namine, Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale, Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Swapadam Tikam Panchakalpatarubhyascha Kripasindubhya Eva Cha Patitanam Papanebhyo Vaishnavebhyo. Então, nós estamos continuando ainda, né, o primeiro verso. A gente está falando item por item. Hoje, nós vamos falar do controle da língua, do controle do estômago e dos órgãos genitais. Tá? Então, como a gente já tem comentado nos dias anteriores, nas aulas anteriores, a ideia de Rupa Goswami é que a gente desenvolva um domínio, né, sobre os impulsos relacionados ao nosso corpo, à nossa mente e assim por diante. A gente já comentou que esses impulsos são naturais, né, como a ira, como os impulsos da própria mente, né, os impulsos da fala, né, como aqui da língua, os impulsos do estômago, dos órgãos genitais, são coisas naturais e eles sempre vão existir. O que vai ser necessário é que a alma, né, que somos nós, saibamos administrar esses impulsos naturais do corpo. A ideia é que que esses impulsos não nos controlem, mas o contrário é que nós possamos utilizar todos esses impulsos, essas atividades para um propósito superior. Então, como a gente viu na primeira aula, o propósito da vida é desenvolvermos amor puro por Deus. Esse é o propósito por trás desse livro, nos ajudar a desenvolvermos esse amor, né? Podemos dizer, quando falamos de amor puro, estamos falando de uma atitude favorável, né, de dar prazer à suprema personalidade de Deus, sem nenhum interesse egoísta e de uma forma ininterrupta. Então, a gente pode falar do amor incondicional, né? Nós já ouvimos muito sobre isso, amor incondicional, que não depende de nenhuma condição, né? Simplesmente nós amamos porque queremos amar, nós queremos dar felicidade a outras pessoas e principalmente a Deus. Então, isso é a essência de tudo, isso é a perfeição da nossa vida. Então, a gente não pode esquecer isso. Então, tudo que nós estamos aqui estudando é com o objetivo de proporcionar essa perfeição, que é esse amor incondicional por Deus, acima de tudo, e por todas as entidades vivas, certo? E para isso é necessário termos domínio sobre esse carro, né, que chama-se o corpo. Sem domínio sobre o corpo e seus diferentes impulsos, né, se não tivermos domínio, vamos ser dominados por esses impulsos. Então, dessa forma, nossas atitudes elas vão ser atitudes motivadas pelo desfrute egoísta, por uma atitude egoísta. Tá? Então, se não temos controle, se não sabemos administrar o corpo, então, como já falei, esse corpo é que vai
ter domínio sobre nós, almas espirituais, vamos nos identificar com esse corpo, com as atividades do corpo, e assim a gente é impossível alcançar tal nível de amor que é completamente puro. Tá? Então a gente já falou sobre a fala, né? Falamos sobre a ira, falamos sobre a mente. Agora vamos falar sobre a língua. Tá? E aí o que Prabhupada fala, né, no Padeshamrita, no significado, Prabhupada explica que no que diz respeito aos impulsos da língua, todos nós experimentamos que a língua quer comer pratos saborosos. Quer dizer, aqui a questão da língua, gente, não é só a questão de comer, tá? Mas é a questão de comer pratos saborosos. Então, a gente quer saborear diferentes tipos de sabores. Então, o Prabhupada comenta no Padeshamrita que existem vários tipos de sabores. Doce, né? Astringente, picante, o que mais? Salgado, tá certo? Então, são diferentes tipos de sabores. E a nossa língua quer experimentar tudo isso. Então, óbvio, nós, almas, dentro do corpo, temos a oportunidade de, através do nervo paladar, acesso a muitos sabores. E quando a gente tem a experiência de um sabor agradável, a gente se apega e quer repetir isso. Então, a gente corre atrás de restaurantes, atrás de pizzarias, atrás de certos pratos, porque a gente já experimentou ou já ouviu alguém falar que é uma coisa muito saborosa. Então, nós somos levados a fazer certas atividades, né? Como, por exemplo, ir a um restaurante, um shopping, tantas coisas, para experimentar um sabor. Então, veja, aí nós estamos nos tornando vítimas da língua, tá certo? Então, é a língua ou a sensação que a língua, né, pode proporcionar que nos leva a agir de diferentes maneiras, tá certo? Então, saboroso, mas geralmente não devemos permitir que a língua coma o que quiser, tá, gente? Porque a língua, obviamente, ela não tem discriminação. A língua é simplesmente um órgão sensorial e ela não tem inteligência. Quem tem inteligência é a alma. A língua simplesmente vai atrás, tá certo? É um impulso natural. Então, a gente não pode permitir que a língua comande tudo, porque ela vai naturalmente se atrair. Tá? É o processo natural dela. Mas, como o Prabhupada continua, podemos controlá-la se comermos apenas prasada. Então, o Prabhupada aqui começa a explicar que o processo não é coibir a língua de saborear, mas de regular a língua. Então, primeiro, a gente precisa saber se o que a gente vai comer é prasada ou não. Essa é a primeira regulação, o primeiro limite que a gente coloca. Isso foi oferecido antes a Krishna. Então, aí a gente já está criando um campo mais restrito em relação ao que a língua pode comer. Se não foi oferecido, então... E aí a gente pode... Aí eu vou aqui me aprofundar um pouco, tá? Deixa eu ler um pouco mais. A atitude do devoto é comer unicamente quando Krishna lhe der prasada. Então, essa é a regulação do devoto. Então, esta é a maneira de controlar ou de dirigir, né? Direcionar os impulsos da língua. E aí ele continua, a gente deve tomar prasada em horários fixos e não é aconselhável comer em restaurantes ou lojas de doces
com o intuito apenas de satisfazer os caprichos da língua ou do estômago. Se a gente mantiver esse princípio, né, de comer apenas praçada, é possível controlar os impulsos do estômago e da língua. Então vamos lá, gente. Tá, então vamos lá. Nós somos a alma dentro do corpo, ou como o motorista dentro de um carro. Então, o motorista dentro de um carro, ele não vai fazer simplesmente o que o carro quer. Ele vai dirigir o carro para onde ele tem, por exemplo, um compromisso ou algo a fazer. Então, da mesma forma, a alma, ela não pode se entregar simplesmente aos caprichos da língua. Ou fazer simplesmente comer qualquer coisa. Então, agora, mesmo por trás do ato de comer, de saborear, a gente pode, por exemplo, em casa, cozinhar alguma coisa. Mas qual deveria ser nossa consciência? Então, isso é o que é importante. Tá? Porque também a gente pode preparar algum alimento em casa e depois oferecer a Krishna, mas nossa atitude desde o início foi a atitude de fazer alguma coisa gostosa para mim comer. E essa não é a consciência adequada. Por que não é a consciência? Nós estamos aqui nos preparando para desenvolver amor por Deus. Então, eu deveria, né, ter a atitude de eu quero cozinhar para dar prazer a Krishna. E depois que Krishna comer, aí então eu posso comer. Né? É como a atitude de alguém que vai receber uma pessoa querida em sua casa e ele sabe que essa pessoa gosta de um determinado prato, então ele vai no supermercado, ele faz as compras, ele arruma a casa, ele cozinha, né? E ele não quer que ninguém coma antes que a pessoa chegue e saboreie aquele prato. Não é assim? Não é essa consciência? Então, isso demonstra devoção, isso demonstra amor pelaquela pessoa. Tá? Então, o que nós precisamos entender é que todos os nossos hábitos da nossa vida devem ser agora canalizados para despertarmos nosso amor por Krishna. É o que nós chamamos de serviço devocional. Então, todas as nossas atividades devem ser serviço devocional. Deve ser uma atitude de serviço para agradar a pessoa suprema. Então, o ato de comer, por exemplo, que é um ato que a gente tem em vários momentos do nosso dia, esse ato deve ser conduzido de forma a que favoreça o despertar desse amor por Deus. E não mais ilusão, mais condicionamento ao corpo. Então, imagine a gente servir unicamente ao paladar. Não é que a gente está servindo ao paladar. Na verdade, nós estamos servindo a nós mesmos almas, né? Então, a gente se torna o centro da atividade. Eu quero desfrutar. E como a língua agora me oportuniza um momento de desfrute, então eu, alma, digo sim a tudo isso. Eu vou cozinhar algo que vai dar prazer para mim através da língua. Eu vou a um restaurante para comer alguma coisa que vai dar prazer à minha língua e automaticamente eu, alma, vou poder experimentar isso. Então, no final das contas, veja, o que está acontecendo é que nós estamos simplesmente cultivando o nosso egoísmo. Estamos querendo ainda ser o centro de tudo. Tá? Então, a atitude de serviço é a atitude de colocar agora Krishna no centro, e não sou eu o centro. Isso deve ser entendido, porque essa consciência deve permear toda a nossa vida. Agora, eu quero colocar Deus no centro. Então, eu vou cozinhar, então como é que eu faço para agradar a Krishna? Eu vou
sei lá, qualquer coisa, eu vou ler, eu vou ouvir uma música, tudo que eu vou fazer agora é com o objetivo de cultivar esse amor por essa pessoa. É é como de repente a gente encontra alguém na nossa vida e antes a gente era sozinhos, podíamos ser solteiros, né? Mas a partir do momento que a gente começa a ter um relacionamento com uma outra pessoa, a gente vai ter que agora considerar essa pessoa como sendo parte importante da minha vida. Então, eu não vou agora fazer qualquer coisa como eu fazia antes. Antes eu podia, por exemplo, se eu tenho um relacionamento, né? Um relacionamento íntimo, um relacionamento sério com um parceiro, uma parceira. Então, agora eu não vou ficar agora traindo essa pessoa, apesar de que talvez os meus sentidos se atraiam pelo corpo de alguém e eu queira desfrutar do corpo de alguém. Então, eu vou agora ter em consideração que eu tenho uma pessoa e eu preciso respeitar a minha relação com essa pessoa. E se eu vou convidá-la ou convidá-lo para um programa, eu vou procurar saber se essa pessoa gosta ou não desse programa. Se eu vou dar um presente, eu vou ver se essa pessoa gosta ou não, se ela gostaria ou não desse presente. Vejam, então, num processo de relação, esse egoísmo é necessário que ele seja diminuído consideravelmente, senão não vai ser possível uma relação profícua, uma relação sustentável, né? Então a gente vai começar a dividir as coisas e a gente não vai poder cultivar esse egoísmo ou o individualismo, tá? Então na relação com Deus é a mesma coisa. Então eu agora a alma tenho que entender que eu intrinsecamente a minha própria natureza é de ser um servo. E um servo não pode desconsiderar, em hipótese alguma, né, o seu superior, Deus. Então, infelizmente, nós cultivamos uma vida, eu estou generalizando aqui, mas de uma maneira geral, a nossa vida é uma vida centrada no nosso alto prazer, nossos únicos interesses, tá? E dificilmente a gente pergunta, isso vai agradar a Deus ou não? Mas quando a gente se casa ou tendo uma relação, se a gente gosta da pessoa e está apegado, a gente vai perguntar, poxa, mas pode ser que o fulano não goste disso. Então eu não vou fazer. Ah, ele gosta, então eu vou fazer. Tá? Então com Deus é a mesma coisa. Então em relação aqui à língua, tá? Então não é simplesmente porque minha língua se atrai que eu vou simplesmente comer. Porque antes de comer eu preciso oferecer, e de repente é algo que Krishna não aprecia, como, por exemplo, alimentos que vêm de violência, ou de muita violência. Então, eu não vou comer carne, porque eu não posso oferecer carne a Krishna, porque isso veio do sacrifício, né, de um ser vivo, de uma alma que estava num processo de evolução. Então, Krishna não aprecia esse tipo de atitude, então eu não vou comer carne. Então, não é que a gente para de comer carnes por uma questão de saúde física. Isso é uma consequência, né? A saúde é uma consequência, mas, na verdade, a gente não come nem carne, nem peixes, nem ovos, porque esses alimentos não são adequados para serem oferecidos a Krishna, porque Krishna não aprecia esse tipo de alimento. Então, o devoto ele vai começando a adotar novos hábitos e abandonar alguns em virtude de sua nova relação com Krishna, com Deus. Então, ele vai começar agora a se preocupar. Então, eu estava falando para vocês com essa questão de entender e de colocar Deus no centro da nossa vida. Então, o ato de cozinhar, ele deve iniciar com uma preparação mesmo de consciência. Vishwanatha Chakravarti, em seu comentário ao Bhagavad Gita,
ele explica que a gente deve... que o ideal não é preparar alguma coisa e depois oferecer, mas desde o início a gente tem a consciência de que eu estou fazendo para o prazer de Krishna e que isso vai ser oferecido para ele. Tá, gente? Então, o que a gente precisa entender, não é ter uma atitude mecânica. A gente precisa entender o que está por trás do processo. Eu vou cozinhar aqui, desejando, daqui a pouco eu ofereço bem rápido, o Cristo aceita aí, blá, e vai começando a comer. Então, na verdade, você entende? Essa formalidade, ela tem, obviamente, alguma utilidade, mas veja, a gente precisa trabalhar a consciência. Então, o controle da língua, tá? Ele, na verdade, ele diz respeito a essa atitude de não nos deixar levar simplesmente pelo desejo de saborear qualquer tipo de coisa. Tá? Então, a gente tem que ter essa paciência, né? Como eu posso dizer, não se deixar levar por esse impulso, né? E sim, não, antes de tudo, Krishna é a pessoa suprema, isso não agrada a Krishna, então eu não vou comer isso, não vou cozinhar isso, não vou fazer isso, não vou cultivar essa atitude de desfrute. Por isso que aqui está dizendo, Prabhupada fala, que a atitude do devoto ele come unicamente quando Krishna lhe der prasada. Então, tem alguns devotos, que são muito sérios, né? Que eles só comem o que foi oferecido à deidade, por exemplo. Eles não comem nada que eles próprios cozinham, para não se envolver com a atitude de desfrute pessoal, de cozinhar alguma coisa pensando em depois desfrutar. Tá? Inclusive, por exemplo, os cozinheiros das deidades, eles não são aconselhados a comerem o que eles cozinham, mas eles pedem aos devotos que vão comer depois da Mahaprasada, eles perguntam se está bom ou se não está bom. Porque pode ser que eles comecem, se eles experimentam o que eles comem, é que eles comecem a cozinhar com a atitude de querer depois desfrutar. Então, eles vão começar a cozinhar aquilo que eles gostam, não o que Krishna gosta, mas o que eles gostam, para depois poder comer o que eles gostam. E aí está por trás da atividade, do serviço dele, uma atitude egoísta, uma atitude incorreta. Entendem, gente, a consciência? Então, sem o autoconhecimento, a autorrealização, né? Sem a alma, sem que a alma se perceba como a protagonista de tudo, é muito difícil que a gente consiga viver nesse mundo de uma forma adequada. É muito provável, devido ao nosso desconhecimento acerca da nossa realidade enquanto um ser espiritual, é muito difícil que a gente atue como uma alma. Então, Prabhupada explica que enquanto tem esse arrancara, né, esse ego falso, essa falsa identificação com o corpo, fatalmente nós vamos ser levados a agir pelos impulsos do corpo. Por isso que Rupa Goswami está falando aqui que a primeira obrigação da gente é controlar a mente e os sentidos. Esses impulsos, porque senão nós vamos ser levados por eles, como a gente vai ver no segundo verso. Vocês têm alguma pergunta até o momento? Tem uma pergunta da Raça Sarani lá no chat. Você pode ler, Prabhu, por favor? Sim, posso. Vou ler aqui. Ela pergunta, mas no caso, se temos uma vida grihasta, aí você quer fazer um alimento para Krishna, mas a família não gosta. Não come e come o que gosta. O que a gente faz? Aqui em casa somos vegetarianos, mas tenho esse problema
de querer cozinhar coisinhas para Krishna, mas acabo precisando fazer outras coisas. Ela colocou aqui, eu acho que porque eles não comem. Veja bem, gente. Krishna, ele gosta de tudo que é gostoso. Não tem problema. Sendo vegetariano, sendo um alimento, né? Então não é que Krishna só come comida indiana. Isso não existe, tá certo, gente? Então, Krishna não é um ser estereotipado. Na verdade, Krishna explica na Bhagavad Gita que a gente pode oferecer um pouco de água, a gente pode oferecer uma folha, uma fruta, desde que a gente faça com amor. Se a nossa intenção realmente é agradar a Krishna, então Krishna vai ficar agradado, porque na verdade, Krishna não precisa de nada disso, né? Todo esse esforço que a gente está fazendo, na verdade, é simplesmente para cultivar nosso amor. Krishna não precisa comer absolutamente nada. O que Krishna quer é que a gente cultive o nosso amor por ele. Então, eu vou cozinhar, então eu vou fazer isso para agradar a Krishna. Então, o que significa? Eu vou cozinhar com muito esmero, eu vou ser muito limpo, eu vou escolher alimentos adequados, eu vou cozinhar com carinho, eu vou cozinhar com devoção. Isso é o que vai agradar a Krishna. Tá? Não é especificamente a preparação. Ok? Então, desde que a gente faça com muito amor e que a gente se esforce, tá? Então, isso inicialmente vai agradar a Krishna. Se o que a gente faz não tem um sabor agradável e ninguém gosta, porque, assim, provavelmente você precisa melhorar o que você está preparando, tá certo? Agora, tudo bem, tem coisas de alimentos, por exemplo, um alimento amargo, ou seja, você pode fazer um jiló, por exemplo, né? Muita gente não gosta de jiló. E Krishna, de repente, mas não é que Krishna fala, olha, eu quero que você faça jiló para mim. Krishna não está dizendo isso, tá? Então, na sua casa, você pode fazer coisas gostosas e oferecer isso para Krishna, desde o início, pensando, Krishna, eu vou fazer algo muito gostoso e que todo mundo gosta também, não tem problema. Tá? Agora, a questão mais é quando a gente faz só para a gente. Né? E desde o início a gente vai pensando só em desfrutar. Então, isso não é o ideal. Isso vai acontecer normalmente. A gente que cozinha não vai cozinhar uma coisa que a gente não gosta de comer. Muito difícil, né? Eu não gosto de jiló e na minha casa eu vou fazer jiló todo dia. Não vai fazer, né? Então, porque vai ser difícil a gente comer isso. Mas o importante é que a gente faça algo e com a consciência de primeiramente oferecer a Krishna e depois a gente vai tomar a prasada naturalmente, tá? Então, eu estou falando em relação a essa questão da consciência, porque a consciência adequada ela vai permear todas as nossas, ou deve permear todas as nossas atividades do dia a dia, não só o nosso comer, o nosso falar. Se eu vou falar com alguém, eu tenho que falar de forma que também agrade ao Paramatma que está no coração daquela pessoa. E assim, tudo que a gente fizer na nossa vida, Krishna fala, tudo que você fizer, tudo que você presentear, todo sacrifício que você executar, né, tudo isso deve ser feito como uma oferenda para mim. Então, essa é a consciência, tá, gente? Tá certo? Então, a gente está falando agora especificamente sobre a língua, porque aqui a língua se refere ao saborear, que é o comer, que a gente vai comer, tá? Então, a gente deve ter o cuidado de não ser seduzido pela língua, né, e cultivar, consequentemente, uma atitude egoísta. A gente deve pensar, a língua está querendo comer alguma coisa, mas a gente primeiro deve perguntar, Krishna, vai apreciar isso? Se é um alimento sem violência? Esse é um alimento limpo? É um alimento no modo da bondade? Então, eu vou cozinhar e vou oferecer para Krishna. E dessa forma, a gente está começando a pôr limites a esse impulso da língua, que sempre vai existir, tá? Mas a gente vai canalizar para um propósito superior. Ok, gente?
Mais alguma pergunta sobre esse tema? Tem uma pergunta da Krishna Smarana também, mas ela falou aqui no chat que ela não está ouvindo, está com problema no áudio, disse que vai entrar e vai sair e vai entrar novamente. Aí eu acredito que deve ser melhor esperar ela retornar, né, para poder Qual é a ler pergunta a dele? pergunta. A pergunta dela é referente, ela disse que na cozinha dela, os utensílios são usados também para preparações que ela não pode oferecer a Krishna. Aí ela pergunta se teria que separar os utensílios somente para a praçada. Olha, bom, deixa ela entrar novamente aí, né? Isso. Haraj, Oi, boa tarde. oi. Eu tenho uma curiosidade, assim, os sentidos, o plano original, porque nós temos esse vício em satisfazer os sentidos de vidas e vidas e vidas. É Uhum. isso, né? Mas, assim, isso desde o início é assim, eles estão, temos esses sentidos, o plano original é para que eles sejam assim mesmo, ou para que a gente aprenda a canalizar esses sentidos ao serviço a Deus? Ok, tudo bem. O corpo, Fazer a pergunta. o corpo o corpo se torna uma extensão da alma. Assim como, por exemplo, um carro se torna a extensão do motorista, não é assim? Uma máquina se torna uma extensão do operador. Então, o corpo ele é produzido para que a alma, em todas as suas funções, possam ser executadas. Tá? Então, Krishna idealiza uma máquina onde a alma possa exercer as suas funções. Tá, lógico que tem o corpo é uma máquina limitada, né? Então a alma ela vai, por exemplo, nós como alma temos a potencialidade de se comunicar, tá? Então uma vez vindo a esse mundo, né, e a alma tendo que assumir uma carcaça, né, sei lá, uma máquina que ela possa interagir com esse mundo, então essa máquina deveria ter também essa capacidade de comunicação, senão a alma ficaria limitada, né? Só que a capacidade do nosso corpo de falar é muito limitada também. Então, por mais que a alma possa, por exemplo, falar 300 horas direto, o corpo já não pode fazer isso, porque as cordas vocais têm limitação e assim por diante, tá bom? Então, Prabhupada nos explica, e Krishna também, Prabhupada explica que a alma vem a esse mundo porque ela quer viver uma vida independente de Deus. Ela quer desfrutar independente de Deus. Então, ela obtém um corpo, tá? Que tem suas limitações e tem sua capacidade de sensibilidade, né? Então, o nosso corpo ele é sensível. Então, você experimenta certas sensações, tá? Umas são agradáveis e outras desagradáveis. É a dualidade do mundo. Você vai dos planetas celestiais, por exemplo, os corpos são diferentes e existe muito mais sensação prazerosa do que dolorosa, tá? Dependendo do karma, dependendo da região em que você está, o corpo também é diferente, porque o corpo se adequa aos elementos de cada lugar onde você está, tá? Então, e cada corpo também tem seus sentidos específicos. Um cachorro, por exemplo, um corpo de cachorro tem o olfato mais desenvolvido, né? Então ele tem o sentido auditivo bem mais desenvolvido, então ele vai ouvir outros sons, ele vai poder desfrutar
de certas classes de objetos que a gente não desfruta. Então, pode fazer muito mais sexo, pode fazer muito mais... Sei lá, cada corpo tem suas características e a alma, dentro desse corpo, ela vai tendo a oportunidade de assimilar todas essas experiências. Porque, como estamos conectados com o corpo, a gente pode perceber o que se passa com o corpo. Tá certo? Então, existem diferentes tipos de corpos, tá? A gente tem esse corpo mais denso, tá? A gente tem um corpo energético, né? Que é feito de prana, que é feito, tem os chakras, todos os nadis, todas as conexões que, por exemplo, que a acupuntura trabalha, a medicina chinesa trabalha. Depois a gente tem um corpo mais fluídico, a gente tem um corpo mental, a mente não está na cabeça, a mente é um corpo. Tá? Então, temos diferentes tipos de corpos, e esses corpos eles vão do plano mais sutil até o mais denso, que é esse corpo. Tá? Então, nós, almas, estamos conectados com esse corpo mais denso através de diferentes outros corpos. É mais ou menos assim, você tem a central hidrelétrica que acumula um potencial de energia imenso e para chegar até a lâmpada da sua casa precisa passar por vários filtros transformadores para que a lâmpada seja capaz a energia que chega até ela seja capaz de fazê-la funcionar e não a destrua. Então, a alma ela tem uma vibração muito, muito intensa. A energia da alma ela vibra numa potência que o corpo não conseguiria resistir. Então, não é que a alma está... existe todo um processo de filtragem, né, até que a alma, que está numa situação tão sutil, envolvida em ares, né, que ela possa interagir com o corpo, ok? Então, o corpo simplesmente ele reflete, tá, a alma. Então, existem coisas que são só do corpo. Então, quando a gente fala de sensibilidade, isso é do corpo. Quando a gente fala de sentimento, a gente está falando de alma. Quando a gente fala de pensamento, né, isso a gente está falando de alma. Agora, todo esse arcabouço, né, da alma, ela passa para o corpo através de todo um processo e o corpo vai manifestar sintomas através de um processo químico produzido através de substâncias produzidas pelo nosso próprio organismo. Adrenalina, cortisol, não sei o quê. Todas essas substâncias produzem sensações de dor, de prazer. E aí a alma, experimentando isso, quando a alma está iludida, né, ela está confusa com o corpo, ela acha que as experiências do corpo são suas. Então, a dor do corpo é a sua dor, mas não é. Tá? Isso é uma experiência do corpo. A experiência da alma vai ser como ela se identifica com tudo isso que se passa com o corpo. Então, aí vem a questão dos sentimentos, que é outra coisa. Tristeza, alegria. Né? Existem sentimentos relacionados ao nosso convívio no mundo, a nossa relação do corpo com outros corpos e assim por diante. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas... Eu sinto que é um assunto muito interessante, assim, saber como é a alma, né? Como que ela age, como que ela interage com os sentidos. Eu acho que é um pouco complexo mesmo. Por exemplo, é você que está falando alma agora. Entende? Agora você está falando e pensando através de todo um conteúdo que você adquiriu nessa vida. Tá? Então, você está processando tudo
com uma consciência muito restrita ao que você aprendeu nessa vida, experiências dessa vida. Tá? Mas quando a alma ela vai se aprofundando, principalmente nesse mundo, ela vai começando a distinguir a sua realidade do corpo e vai começando a distinguir, porque o ego falso é o elemento mais sutil e que está mais próximo da alma. E esse ego, que faz parte de todo esse complexo da psique, traz, né, traz experiências de muitas outras vidas e experiências dolorosas, de traumas, de muitas coisas. Então, nós estamos ainda muito conectados com essas identidades, com essas vozes interiores, com tudo isso. Por isso que Prabhupada explica, a literatura védica explica que esse ego falso, essa identidade, não só essa identidade que a gente tem hoje, mas a gente tem muitas outras identidades, porque a gente viveu muitas outras identidades, e elas estão no nosso inconsciente, elas estão registradas. E elas, às vezes, muitas vezes exercem influência sobre a gente, tá? Muitos medos injustificados, muitas situações que a gente experimenta, que a gente não encontra uma causa nessa vida e que vem de outras vidas. Então, formas de a gente agir, forma de pensar, muitas características. Então, a autorrealização, gente, não é brincadeira, é um processo muito sério, tá? Muito profundo, de uma transformação muito profunda. Só que a gente tem que começar, tá? A gente não tem que se assustar com isso. A gente tem que se deparar com a necessidade de desvendar esse mundo interno, né, que a gente negligencia muito, e a gente tem que começar a entender esse corpo, como funciona tudo isso, quem sou eu dentro de toda essa situação, para a gente poder não se deixar levar, né, pelas coisas do corpo, pelos impulsos do corpo, pelas experiências de outras vidas, tá? Então, deixa eu aqui entrou. Então, a gente chama de autoconhecimento. Autoconhecimento não é uma brincadeira. Autoconhecimento é isso, se conhecer mesmo, né? A parte de todas essas máscaras, de todas essas coisas. Porque, como a gente tem dito, são essas máscaras e todas essas influências que a gente tem dentro de nós que nos impede de amar, nos impede de ter esse sentimento completamente puro. Simplesmente. Não, que é muito interessante como os impulsos dos sentidos, né, são muito fortes, né? E eu só queria acrescentar que é muito interessante que na rotina, na nossa rotina diária, às vezes a gente consegue ter mais atenção em relação a oferecer e fazer as coisas pensando em Deus, né? Pensando em Krishna. Mas quando nós saímos da rotina, ou sei lá, quando a gente interage com o mundo, muitas vezes a gente se esquece. Eu não sei se isso é meio comum, né? Acontecer com as pessoas, às vezes esquece vai preparar o alimento em uma outra casa e você acaba ali junto com as pessoas, ali conversando, você acaba se esquecendo. Então, é um exercício mesmo, né? Diário. E vigiai. É yoga, gente. Bhakti Yoga não é algo Não, yoga mesmo, né? Não é algo de uma horinha numa academia. Não é assim. É uma transformação de vida mesmo, tá? O que eu estou falando para vocês a alma desperta, ela está desperta. Então,
não se confunde mais, entende? Mas enquanto a gente não está realmente desperto, nós vamos nos confundir constantemente. Então, a vida, essa vida se destina a isso, a nossa evolução enquanto almas, tá? E para a gente perceber todos esses equívocos, para a gente perceber as coisas que a gente tem que precisam ser removidas, então a vida vai nos presentear com muitos momentos difíceis. Para a gente perceber a nossa ira, para perceber a nossa luxúria, perceber a nossa inveja, perceber as coisas que a gente tem, tá? Então, como o Prabhupada fala, você vai fazer o ghee, vai fazer a manteiga, você olha aquela manteiga toda assim, congelada, toda de uma cor, tudo, você parece que pensa que é uma coisa pura, mas quando você coloca no fogo, você vai ver que a manteiga tem muitas impurezas. E o fogo vai fazer com que as impurezas se manifestem. Então a gente pode pensar, eu sou uma pessoa incrível, eu sou isso, eu sou aquilo, aquilo outro, então isso aqui eu nunca faria na minha vida. Então a gente não consegue imaginar o quanto de impureza a gente tem dentro de nós. Então, nós somos, como eu falei, presenteados na nossa vida com dificuldade, gente. E quanto mais tivermos capacidade de enfrentar a dificuldade, mais estaremos preparados para nos purificar. Porque se alguém não consegue enfrentar obstáculos, então ela não vai aprender. Vai aprender muito pouco. Mas quando a gente se fortalece, e por isso que a gente precisa estudar, a gente precisa praticar yoga, a gente precisa crescer para estar pronto a passar por maiores dificuldades. Porque essas dificuldades vão despertar na gente, ou vão trazer à tona coisas que eu não conseguia ver. E que são tão profundas, são tão essenciais na nossa vida, que mudá-las, transformá-las é uma coisa decisiva na vida da gente. Então a gente tem certos aspectos, assim, certas coisas na nossa vida, no nosso, no nosso inconsciente, que a gente nem sabe que existe. Tá? Então, é isso, assim, a vida não é uma brincadeira. Tá? A vida é uma coisa muito séria. Eu estou falando assim, não é para vocês. Todos nós temos o nosso ritmo, tá? E tem que praticar yoga. Se a gente quer crescer, tem que praticar. Acordar o mais cedo possível, e estudar e ler. E eu não posso dizer outra coisa para vocês, gente. Não posso dizer outras coisas. Olha, faça de qualquer jeito que vai ter o mesmo resultado, porque não é desse jeito, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser realista conosco, com os nossos limites. A gente não pode nos impor algo que a gente não vai ser capaz de fazer. Então, eu já falei isso anteriormente. Então, para uma criança de primeira série, você tem que passar temas, assuntos da primeira série. Você não vai colocar para um aluno uma coisa. Então, a gente está explicando aqui para vocês que a autorrealização é uma realidade. Tá? Nós não somos, de fato, o corpo, nós somos um ser espiritual. O corpo é apenas uma máquina, tá? Mas uma coisa muito bem feita, e nós estamos identificados com essa máquina e com os impulsos e com as sensações dessa máquina. E a gente vive em função disso, de evitar o que é desagradável e correr atrás do que é gostoso, porque a gente acha que isso é ser feliz. Basicamente é isso, entendeu? Então, é uma grande ilusão. Então, a gente é a civilização do ter, porque tendo aquelas coisas gostosas, eu acho que eu vou ser feliz. Mas não é desse jeito. Isso é uma grande ilusão. Então, a gente tem medo de morrer, porque a gente acha que é o corpo, então o corpo morre. Tá? E a gente começa a organizar a nossa vida em função de nunca morrer. Então, a gente quer criar todo um mundo, toda uma situação, e esse medo exacerbado termina inviabilizando também a nossa autorrealização, porque a gente
termina, como eu posso dizer, exagerando nesse processo de sobrevivência, né, de vida. Então, a gente passa dos limites. Então, como a gente vai ver no próximo verso, esse esforço de ter mais do que o necessário, ele acarreta um esforço também maior. Tá? Então, isso é a beleza da vida, gente. Isso é a graça da vida. Não é viver como um animal para comer qualquer coisa, fazer sexo ali, chegar. Entende? Isso não é o objetivo. O objetivo da vida humana é essa evolução, tá? Não agir mais como um animal. Agora a gente vai ter que conduzir, né, todos esses impulsos, porque os animais eles não têm essa capacidade de administrar os seus impulsos, né? Eles atuam de maneira programada, mas o ser humano não. Então a gente não pode, essa é a questão, né? Porque já passamos por corpos de animais também, a gente traz na nossa experiência de trajetória também as experiências de animais. Então, às vezes, a gente atua como animais, ou até pior do que um animal. Apesar de estarmos num corpo de ser humano, então, o que caracteriza um ser humano é a sua capacidade de refletir sobre o que ele está fazendo. Um animal não é capaz de fazer isso. Então, a gente podemos refletir, isso é certo, isso é errado. Tá? Então, um animal não vai pensar dessa forma. Então é essa capacidade que a gente precisa desenvolver. A ética, princípios morais, baseado nas escrituras, baseados, né, em princípios superiores. Então, isso é um ser humano. Agora, viver como as pessoas estão vivendo de uma maneira geral, né, são apenas animais sofisticados. Mas o princípio ainda animal está ali presente. A vida humana é para esse desenvolvimento. Então, a gente precisa ter um intelecto desenvolvido, né, com informações, com conhecimento, para que a gente possa agora refletir sobre o que a gente está fazendo, ter outros referenciais diferentes dessa vida materialista, e a gente vai precisar ter certa força para não permitir que os nossos sentidos nos arrastem a fazer aquilo que a gente entende que não deve ser feito. É o que a Juna fala na Bhagavad Gita. Por que eu sou, às vezes, levado a fazer algo que eu mesmo entendo que não deve ser feito? Então, a gente precisa ter, né, ter força. Então, a gente precisa ter uma vida que nos vai dar força suficiente para dominar a língua, dominar os outros impulsos e assim não cometer erros que vão nos prejudicar enquanto almas espirituais. Ofender outras pessoas, agredir outras pessoas, usar outras pessoas para o nosso interesse egoísta e assim por diante. Muitas coisas que a gente faz e que nos afastam de nós almas de nossa verdadeira existência. A existência da alma é contribuir para a felicidade de todos, a verdadeira felicidade. Então, por quê? Porque a alma existe, ela existe, não existe só, ela existe em comunidade, porque essa é a existência da alma, tá? E o centro, Deus. Tá? Então, nós existimos para ser felizes. Nós existimos, mas a felicidade é compartilhar, reciprocar amor, que é o desejo de fazer um ao outro feliz. E esse mundo é o contrário, esse mundo é o egoísmo, esse mundo é esse individualismo, porque isso é o que os sentidos nos ensinam. Né?
para que eu sinta o doce do sorvete, eu tenho que colocar na minha boca. Não é colocando na sua boca que eu vou sentir o doce do sorvete. Então, se eu quero ser feliz com sorvete, eu tenho que colocar na minha boca. Agora, se eu amo você, eu vou ser feliz dando um sorvete para você. Diferente. Entende? Então, a pessoa que ama é feliz com a felicidade dos outros. Ela aprende a ser feliz vendo as pessoas felizes. Nós aprendemos que a felicidade é dar prazer a mim. E aí a gente aprende esse egoísmo, esse jeito de viver. E mesmo diante de pessoas até mesmo às vezes queridas, a gente às vezes atua assim como egoístas, por isso que há as brigas, aos conflitos, ok? Então, a gente tem falado desde o início essa questão de entender o que está por trás, né, do serviço devocional. Então, o serviço se presta com os nossos sentidos, tá? A gente presta serviço com os nossos braços, com as nossas pernas, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, tá? Com a língua também. Então, a gente precisa agora aprender o que deve estar por trás do meu comportamento, do meu serviço. O que eu vou fazer com a minha língua? O que eu vou fazer com meus ouvidos? O que eu vou fazer com os meus olhos? Essa é a pergunta. Então, isso é a essência, gente. A gente precisa mudar a consciência. Não adianta só mudar comportamento. Isso não adianta. Porque, por exemplo, eu posso mudar meu comportamento por algum interesse. Por exemplo, eu preciso de um emprego e eu vou mudar meu comportamento naquele momento simplesmente porque eu tenho algum interesse. Mas eu não estou mudando a minha essência. Eu vou continuar a mesma pessoa que eu sou. Então, até mesmo em função de servir ao nosso ego, para obtermos comprarmos afeto, ou para conquistarmos alguma coisa nesse mundo, a gente pode fazer um esforço e mudar o nosso comportamento. Ter um comportamento diferente. Mas no meu íntimo, na minha vida íntima, eu continuo com as mesmas coisas. Por exemplo, em casa eu bato na minha esposa, ou eu bato no meu esposo, mas na rua eu nunca vou fazer isso, principalmente no meu trabalho. Por quê? Porque isso não é interessante. Então, não é uma mudança de comportamento, é uma mudança de consciência que, por sua vez, vai mudar meu comportamento. Não é diferente? Posso falar só uma coisinha, Maharaj? Agora eu acho que eu me confundi um pouquinho. Eu não sei se eu ouvi em alguma palestra de algum devoto que o comportamento era tudo. Que era muito importante mudar o comportamento. Então, agora eu fiquei um pouquinho confusa. Não, veja bem. Não deixa de ser positivo você mudar o comportamento, obviamente, se você é agressivo. Tá? Eu queria... vamos lá. Eu estou querendo mostrar para vocês que a gente pode mudar o comportamento por uma questão unicamente de interesse. Você não mudou a sua essência. Você mudou aparentemente para algumas pessoas por conta de algum interesse, certo? Mas você ainda, no seu íntimo, você é aquela mesma pessoa, por exemplo, agressiva, ou luxuriosa, qualquer coisa assim, invejosa. Então, o que é importante, né, não é só mudar o comportamento externo em virtude de alguma situação que às vezes é imperativa mesmo, tem que mudar, porque senão você é demitido, você não é aceito em lugar nenhum. Mas o mais importante é, definitivamente, a gente mudar a nossa consciência.
Se eu sou agressivo, eu, de fato, preciso entender por que eu sou agressivo. De onde vem a minha agressividade? Tá? E aí, trabalhar a raiz da coisa e mudar mesmo. Não só mudar a fachada, mas mudar, de fato, você. Então, quando a gente fala que o comportamento ele é tal, obviamente, uma pessoa pura, por exemplo, ele pode até agir agressivamente. Eu estava assistindo novamente a vida de Jesus, e, poxa, ele fala muito pesado. Bando de víboras, sepulcros caiados, e, olha, ele não ameniza nada, não. Ele não ameniza nem um pouco. Aí ele faz questão, pelo menos assim, no filme, ele olha, encara as pessoas e fala, entende? Que comportamento é esse? O que é que você vai dizer? Então, ele tem aí ele pegou um chicote, e quando chega no templo, ele começa, que essa pessoa agressiva, o que você vai dizer? Não, a essência dela é amor. Então, não é só a questão do comportamento da pessoa politicamente correta, né, como falam muito hoje, aquela pessoa certinha, né, para agradar todo mundo, mas está se matando internamente, está se torturando, entende? Não é assim. Então, a gente tem que mudar a essência. Okay? Então, isso que é o mais importante. Consequentemente, mudando a nossa essência, nosso comportamento também vai acompanhar. Por isso que as pessoas que mudam algum hábito sem consciência acabam voltando ao hábito que ela... Claro. Entendi. Não tem jeito. Não é só uma questão de mudança de hábito. Tá? Para você manter uma situação definitivamente, você vai precisar mudar a sua essência. O médico pode dizer para você, pare de fumar, mas você vai estar doido para fumar. Uma coisa interessante, veja bem, estamos lendo agora o capítulo 7, né, do Srimad Bhagavatam, e teve um verso que lemos agora há pouco tempo muito interessante. Porque Hiranyakashipu, ele começou a executar muita austeridade, porque ele tinha uma vontade. A vontade dele era de se vingar de Vishnu, que tinha matado seu irmão Hiranyaksha. Então, veja, a vontade dele era de se vingar. E ele começou a fazer muita austeridade. Muita austeridade. Até o ponto de atrair Brahma, e o Senhor Brahma o abençoa com toda a riqueza, com a beleza, com o poder com os quais, né, todas e tudo que ele obteve, ele conseguiu dominar todo o universo, ocupou o lugar de Indra, né, e só não foi superior ao próprio Vishnu, Shiva e Brahma. Mas o que é que acontece? O verso falava assim, que ele, apesar de ter toda essa opulência, todo esse poder na mente dele, ele continuava remoendo sua vingança de Vishnu. E devido a isso, né, ele nutria sentimentos negativos. Olha, o cara fez muita austeridade. Então, veja, o ponto é a vontade dele desde o início, porque a vontade é quem nos direciona. Tá? Então, apesar dele ter feito muitas coisas incríveis, de poderosas, e ter alcançado esse nível, ele não tinha vontade de purificar seu coração. A vontade dele era de se vingar. Então, muito embora ele tenha alcançado tantas coisas, a vontade, a direção dele era equivocada. Ele, na verdade, não mudou. Ele não mudou o que ele deveria mudar essencialmente, que era a sua natureza vingativa. Entende? Então,
Nós precisamos trabalhar a nossa vontade. Em que direção nós estamos indo? Em que direção nós queremos ir? A nossa vontade é quê? De ser rico? A nossa vontade é de ter sei lá, qual é a sua vontade? É de amar todos os seres, amar a Deus acima de tudo. Essa é a sua vontade? Que intensidade essa vontade existe dentro de você? Então, a vontade, sim, a vontade diz muito mais do que o comportamento. E a vontade é que nos direciona. A vontade é que diz definitivamente em que nós acreditamos. Entendeu, Daniela? Sim, estou aqui pensando. A vontade, gente, é que move tudo. Isso é a vontade. Então, a gente precisa assimilar a vontade suprema, ou o desejo, né? Que é purificar nossa existência, sermos pessoas puras. Isso é o que deve mover tudo, nossa vontade. Ficou mais claro ou complicou mais? Não, ajudou muito, Maharaj, eu agradeço muito. Okay. Então, vamos à pergunta da Krishna Smarana. Ela está aí? Tá. Está ouvindo, Krishna? Estou ouvindo, sim. Então, veja bem, Krishna Smarana, em casa, nós podemos escolher diferentes tipos de padrão, tá certo? Então, tem devotos que querem ter um padrão, tipo o padrão de um templo, onde as panelas são aquelas panelas só se cozinha prensada, tá? E quando vai oferecer, tem as parafernáliazinhas, os potezinhos só da deidade. Isso é legal, cria uma consciência boa, uma consciência de que eu estou fazendo para Krishna, isso aqui é de Krishna, né? Então, isso é legal, né? A gente não é obrigado, tá? Não é obrigado a ser assim. Isso são diferentes níveis de padrão. O melhor padrão é o padrão de que Krishna tem sua própria parafernália, tem o seu próprio pano de prato, Krishna tem o seu lugar, tem as suas coisas e a gente não mistura. Esse é o melhor padrão, tá? Mas, às vezes, a gente vai na casa de alguém fazer a praçada, fazer um programa, e as panelas são aquelas. Você limpa as panelas, lava o melhor que pode e vai cozinhar ali, tá? E vai oferecer a Krishna e pedir para Krishna purificar aquele alimento, ok? Mas a nossa casa a gente pode fazer, se a gente tem essa possibilidade, a gente pode ter, né, as panelinhas de Krishna, as parafernálias de Krishna e fazer tudo com essa consciência. Ok? Entendi. Obrigada, Maharaj. Vamos evoluir para esse padrão. Obrigado. Ok. Mais alguma questão, gente? Tá pergunta no chat, Maharaj. Tem outra pergunta aqui do Clemilton. Diga aí. Ele pergunta se o senhor pode falar sobre o jejum. Sobre o jejum. Isso. A gente vai falar sobre o jejum, o controle do estômago. Eu vou aproveitar e já vou colocar, porque a gente já também fala sobre o estômago e deixa os órgãos genitais, que é mais complicado, para a próxima aula. Então, aqui, o que é que Prabhupada fala? Podemos controlar os impulsos do estômago fazendo jejuns nos dias de Ekadashi, festivais como Janmastami, Gaura Purnima, etc. Tá? Então, o estômago é aquela coisa, né? Ninguém gosta de sentir ou aquela sensação do estômago muito vazio, né? Quando a gente come bastante, se sente saciado, e aí, né, vai ocorrendo o processo da digestão, e daqui a pouco o estômago dá o alerta de que está vazio
né? E o que a gente sente de fome, né? A experiência da fome. Então, às vezes, quando a gente está muito faminto, a gente entra naquela paixão e faz um prato desse tamanho, e né, aquela coisa toda, e fica descontrolado também, né? Então, a gente precisa também ter domínio sobre esse alerta, vamos dizer assim, ou essa mensagem do estômago de quando está vazio, de que está com fome. A gente não vai morrer por conta de 1 dia, 2 dias de jejum. A gente sabe que o corpo, né, ele tolera muito mais tempo do que isso, mas é a sensação do estômago cheio que é agradável, né? Você saciar aquela fome. Tá? Então, a gente tem que manter a nossa tranquilidade mesmo quando está com fome. Não comer qualquer coisa, não se desesperar, não perder o nosso controle, né? E esse exercício do jejum é legal porque a gente começa a aprender sobre isso, né? A gente começa a perceber que quem já fez jejum sabe, depois de algum tempo, o próprio organismo vai se acostumando e você nem sente. Chega no final do dia, né? Se você se mantém tranquilo, é uma sensação muito agradável. Né? A gente percebe como a mente fica mais tranquila, né? o seu humor, Bom, pelo menos assim, a minha experiência. Algumas pessoas ficam desesperadas, né? E ficam aflitas. Você é uma, Daniela. Cada um tem uns que são pita, né? Outros são vata, tem seus doshas, então é muito difícil. Mas a questão da prática do jejum é interessante para a gente ir tendo um certo domínio, né, sobre essa fome, né, que às vezes nos desespera muito. Então, todo esse descontrole ou essa falta de equilíbrio, ela é negativa porque vai nos impulsionar a fazer algo, pode nos levar a fazer algo que não é interessante para a gente, tá? Então, todo o domínio que a gente puder ter sobre todos os impulsos, isso é interessante para nos mantermos, né, em equilíbrio, e com esse equilíbrio podemos sempre agir adequadamente, ok? Então, não é à toa que os yogis, né, fazem todas essas austeridades e tudo, para poder conquistar os impulsos do corpo e serem pessoas livres, né? Pessoas livres porque elas, como a gente fala, né, Goswami, né? Apesar de aqui estar Goswami, eu não me considero, de fato, me deram um sapato muito grande, né? Então, espero que os meus pés cresçam ainda nessa vida para ser realmente um controlador de todos os meus impulsos. Obviamente, a gente tem uma certa experiência na vida e a gente, né? Mas sempre a gente se depara com novos desafios, né? Então, a gente vai tendo domínio sobre as coisas mais assim primitivas, mais densas, mais assim óbvias, mas existem coisas bem mais sutis, principalmente no que se refere à mente, esse aspecto mais sutil, tá? Que é o nosso maior desafio, tá, gente? Controlando a mente, a gente controla naturalmente os sentidos. Então, como o Krishna explica na Bhagavad Gita, a gente tem uma escala de prioridades, hierarquia. Hierarquia, exatamente. Tá? Então, a gente tem a alma, abaixo da alma a gente tem a inteligência, depois a gente tem a mente, depois a gente tem os sentidos. E que você fala, com a força da consciência espiritual, você tem que controlar a sua inteligência. Tá? Então, é isso. Então, o que significa controlar a inteligência? Então, a alma, ela tem pleno acesso ao conhecimento.
Porque o que acontece? Krishna, eu já expliquei isso para vocês anteriormente, né, que Krishna explica na Bhagavad Gita, que quando a gente perde a inteligência, a gente cai na ilusão, a gente cai no poço da vida material. Então, perder a inteligência é tudo que não pode acontecer. E aí Krishna fala para Arjuna, Arjuna é o modo da paixão, é a ira, é a luxúria que encobre a consciência da alma, encobre a sua capacidade de conhecer, de poder refletir, perde acesso à inteligência. A Krishna fala da contemplação dos objetos, você vai desenvolver apego, você vai ter luxúria, aí da luxúria você vai ter a ira, que é a frustração, né, porque você não teve o prazer realmente que você buscava efetivamente, e com a ira você perde a memória, que é a capacidade de pensar. Então, quando a alma perde o acesso à inteligência, essa capacidade, essa clareza, então ela se perde no mundo, ok? Então, o controle dos sentidos, o controle dessa luxúria, dessa paixão, é extremamente importante, essencial, para termos uma inteligência clara. Então, esse mundo interno é o mundo mais importante de ser trabalhado. Uma inteligência clara, conhecimento, uma mente fixa, tá? Sentidos controlados. Então, esse conjunto precisa funcionar adequadamente para que a alma tenha toda essa clareza, que ela esteja completamente desperta. Então, tem um outro verso da Bhagavad Gita que Krishna fala, né? O desconectado não raciocina. Uma pessoa desconectada do Supremo, uma alma desvinculada do Supremo, ela não consegue raciocinar. Ela não consegue ter uma inteligência clara. É justamente por não ter uma inteligência clara que ela não está conectada. E uma pessoa desconectada também, ela não consegue controlar a sua mente. E se não controla a mente, ela não tem paz, e sem paz ela não pode ser feliz. Então, assim, isso é o processo, tá, gente? Não estou dizendo que é fácil, eu estou explicando a vocês como funciona, tá certo? E a gente deve, na medida da nossa condição atual, a gente precisa ir tomando passos. E os passos são esses. Cantar os santos nomes, nossa japa. Uma japa, a gente tem que levar a sério, muito a sério. A japa você aprende a controlar a sua mente. A sua japa proporciona uma conexão com Krishna, porque são os próprios santos nomes. E se você estabelece como meta, né, o controle realmente, o cantar adequado dos santos nomes, se você estabelece isso como a sua meta, então você vai ter que começar a ver aquilo que é desfavorável, então você vai começar a organizar a sua vida em função de você ter um momento muito especial para cantar os santos nomes. E aí a gente vai começar a mudar seus hábitos. O melhor horário para mim cantar realmente é de manhãzinha cedo, então eu tenho que dormir cedo, eu não posso comer muito à noite, porque senão eu não vou conseguir acordar. E aí a gente vai começando a mudar os nossos hábitos em função de uma prática adequada, de uma prática saudável. Agora, mantendo os mesmos hábitos, a gente não vai conseguir. Se a gente não está bem, se não mudar os hábitos, a gente não vai continuar bem. A gente não vai conseguir evoluir. Então, é assim, a gente vai mudando a nossa vida. Quando eu vou dormir à noite, eu gosto de ver meu Facebook, mas isso me deixa super agitado, eu fico muito... Então, não vai mais, não veja mais isso. Valeu o Krishna Book, valeu os passatempos de Krishna, para sonhar com Krishna. Mude. Eu vou assistir um filme porque
aí vai e dorme até não sei que horas, e um filme daquele jeito perturba você, você não consegue dormir direito, amanhece no outro dia mal, já perdeu todo o outro dia. Então, isso vai de acordo com o tanto da vontade que você tem. Quanto mais vontade você tiver, mais você vai fazer por onde alcançar o que você quer. Então, se para você a coisa mais importante da sua vida é sua autorrealização, então a sua vontade é essa, é isso mesmo, tudo vai estar abaixo disso, não tem jeito. Mas se sua vontade for mediana, é mediana. A força que você vai ter é mediana também. Você vai estar dividido em muitas outras coisas. Como o Krishna fala na Bhagavad Gita, né? Vyavasayatmika buddhi ekihakuru. Krishna fala, quem está nesse processo, o seu foco é um só. A sua resolução, sua decisão é única, é exclusiva. Entende? Mas uma pessoa que tem uma mentalidade, uma mente muito diversificada, está pegada à Bhoga e à Aishvarya, à opulência material, ao prazer material, ela não consegue determinação. Está lá muito claro na Bhagavad Gita. Krishna já explicou tudo. Então, a questão de nós diminuirmos assim, o nosso envolvimento com todos esses apelos no mundo tem como objetivo alcançar uma condição onde eu vou poder evoluir cada vez mais, alcançar esse estado de paz interior, eu vou começar a me entender mais como esses seres. É todo um processo, gente. Então, não é capricho, não é simplesmente porque a gente acha que o mundo é uma coisa, sei lá, o mundo material é uma miséria, sei lá, qualquer coisa, eu quero fugir desse mundo. Não é isso. Krishna criou esse mundo, ele tem seu propósito, tá? E a gente aprende na consciência de Krishna a usar esse mundo favoravelmente. Ok, senhores? Mais alguma questão? Hein, Daniela? Mais alguma questão, gente? Tá tudo bem, Maharaj. Ótima aula. Vou restabelecer aqui para ver quem está aqui presente. Então, O senhor não tirou a tela para poder abrir todos os mas eu estou vídeos. abrindo aqui. Ó. Ah, tá abrindo por um, né? Então, vamos lá. Nós temos aí a Rosilene. Quem é a Rosilene? A sobrinha do Parama. A sobrinha. Está fiel mesmo, né, Prabhu? Sim, eu assisto sempre, Né? sempre que tem. Uhum. Que bom. Nós temos aqui a Lira Ramos. Cadê a Lira? Aqui, professor. Hare Krishna. Hare Krishna. A Leira, o senhor conheceu ela na casa da Sueli, você lembra? Eu conheci ela. Poxa, me perdoe, Lira, eu não estou lembrando. Ela participou daquele encontro quando o senhor veio aqui em Fortaleza e fez aquela palestra na casa da Sueli. Uhum. Muito obrigado por sua participação, Lira. Eu que agradeço os ensinamentos, muito excelente ensinamento, excelente aula. Obrigado. Obrigado. E o sobrinho, nosso famoso marinheiro, querido. Tudo bem, sobrinho? Está sem áudio, sobrinho. Ele desmutou o áudio, mas a gente não está te escutando não, sobrinho, se você estiver falando algo.
depois que eu parei e fiz com que as pessoas refletissem sobre essa diferença, até porque quando se trata da dança das golpes, que são amantes de Krishna, né? Muitas pessoas que são leigas podem achar estranho, né? Como é isso, né? A dança, golpe, amante, Krishna, né? Então, durante a minha leitura, eu frisei bastante essa questão que, para que nós possamos compreender essa leitura, né? Em primeiro lugar, a gente tem que deixar para trás essa visão moralística, né, e ética do mundo material, que é totalmente diferente do mundo espiritual, né? Lá a gente tem seres divinos que vivem relacionamentos transcendentais, né? E para que nós possamos entender, né, esse capítulo, é fundamental nós termos aí já um grau de pureza, né, para você compreender essa diferença, porque muitas pessoas, infelizmente, devido a não terem, né, um conhecimento mais aprofundado de toda a literatura védica, vê isso até de uma forma até mesmo imoral, né? Por quê? Porque não se tem essa pureza de coração. E como o senhor falou, a gente só vai conseguir, né, chegar perto desse patamar, né, de pureza quando o primeiro passo é a gente se reconhecer como alma e reconhecer que a gente precisa, né, estabelecer um relacionamento amoroso com Krishna, né? E a partir disso, como o senhor bem falou, nós estarmos diariamente exercitando, né, essa questão ligada aos sentidos, no sentido de espiritualizarmos esses sentidos, né? Quando a gente consegue fazer isso, mas como que eu faço isso, Kátia? Você faz isso diariamente, como o senhor bem falou, né? Quando a gente faz uma comida, já desde a compra lá no mercado, pensando o que eu vou comprar para agradar a Krishna. Você vai estar mexendo ali com dinheiro, com o mundo material, mas você vai estar pensando a todo momento em agradar ele. Então, eu vou comprar isso, Krishna, para você. E quem já fez isso sabe que isso nos traz uma alegria assim transcendental, né? Porque você fazer uma comida para você ou para uma outra pessoa do mundo material é uma coisa, mas quando você faz uma comida desde a sua compra, desde aquela ideia que você teve até o prato ficar pronto, é uma coisa maravilhosa, né? E aí a sua alma, quando você faz isso, a sua alma vai sendo alimentada, mesmo antes de você comer aquela praçada, né? A sua alma vai ganhando um sentido, uma cor, né? Então, assim, acho que o senhor falou assim, tudo o que eu apresentei, depois eu vou mandar o vídeo para o nosso amigo Parama, e depois o senhor, se o senhor quiser me dar a honra de ouvi-lo. Não deu até para eu terminar o capítulo, eu só li 5 folhas, porque eu sou assim, eu parei na 5ª folha, são 23. Mas o que acontece? Tem algumas pessoas que até falam assim, Kátia, nossa, você sabe muito, você sabe. Não, pelo contrário, como eu estou começando a estudar, então eu vou pesquisando, né, Maharaj? Eu vou lendo, eu vou buscando, né? Aí o que acontece? Eu sou professora de crianças, de alfabetização. Então, para mim, a coisa tem que estar muito clara para mim, em primeiro lugar. Eu tenho que entender tudo direitinho. Essa questão das raças, né, que eu apresentei também, para as pessoas entenderem o que é raça, né, quais são as 5 principais raças, né? Aí eu tive que estudar. Então, assim, cada apresentação que eu faço tem sido uma coisa maravilhosa, primeiro para mim, em termos do meu conhecimento, né? É como alguns devotos, vários devotos falam, quando você dá uma aula, quando você explica alguma coisa para outra pessoa, a primeira pessoa que está ouvindo é você mesma, né? Então, você faz esse movimento, você estuda, porque eu tento ser super responsável, porque eu sei que quando a gente está na rede, muitas pessoas vão estar me ouvindo, né?
Então, eu tenho que ser a mais correta possível, eu tenho que estudar dentro das minhas assim, limitações o máximo possível para estar passando tudo de uma forma leal, entendeu? E essa questão das golpes, eu estava até pesquisando, porque numa dessas passagens desse capítulo fala que o amor das golpes, né, que é o amor diamante, é o amor mais profundo e é um amor incondicional. Aí eu fui tentar compreender isso também, mas como, né? Como é que esse amor é o amor mais profundo, né? O nível mais alto, né? E ele tem a ver com isso que o senhor falou, que essa questão desse amor incondicional, porque como elas estavam nessa posição de amantes, elas não poderiam reivindicar nada mais de Krishna, né? Ou seja, elas como amantes, elas não poderiam falar como esposas, olha só, você me deve isso, me deve isso, me deve aquilo. Não, elas aceitavam tudo o que viesse de Krishna. E como o senhor bem falou, né, elas não estavam interessadas em nenhum momento satisfazer os seus sentidos, né? Mas sim agradar a Krishna. Então, eu acho que isso é um grande exemplo para todos nós como devotos, né? A gente não pensar, como o senhor falou, na comida, em fazer alguma coisa, mas pensar em satisfazer Krishna primeiro, né? E quando a gente faz isso, esse exemplo que o senhor deu, né, do sorvete, né? Mais do que você saborear o sorvete, é você ser feliz por dar o sorvete inteiro para uma pessoa. Então, assim, Maharaj, eu fico tão emocionada eu falo porque eu acho que o que vem acontecendo na minha vida pode ser um incentivo para outras pessoas quererem estudar também. Porque na minha vida vem acontecendo coisas tão transcendentais, coisas que eu nunca imaginava que iriam acontecer, que eu fico assim muito agradecida primeiramente a Krishna, né, que me deu essa possibilidade de estar tendo em mãos um conhecimento tão precioso para a minha vida. Ontem mesmo eu estava falando na live. Há uma diferença muito grande. Quem, por exemplo, viveu como eu sempre assim confiei em Deus, né, mas não conhecia Krishna, né? Conheci algumas outras religiões, fiz algumas leituras, mas nada perto dessa literatura védica. E eu hoje digo assim para o senhor e para todos os devotos aqui presentes que, nossa, a minha vida mudou muito, né? Aquela Kátia do passado, que tentava buscar o conhecimento também, mas eu avancei muito nesses últimos meses em termos de consciência, né? Porque devemos ter amor por Krishna e esse amor faz com que ele diariamente vá apresentando o conhecimento para nós, né? Ele vai sentindo esse grau dessa relação amorosa e ele vai te apresentando os livros, ele vai te apresentando as lives, né? As oportunidades para que você possa avançar em consciência. E a consciência depende de quê? Depende de conhecimento, né? Senão vira o quê? Sentimentalismo. Então, eu só tenho que agradecer e desculpa falar tanto, eu estava aqui quieta, né? Mas eu agradeço muito essa oportunidade. Se Kátia não falar hoje, porque ela vai ficar chateada comigo. Então, olha, vamos falar um pouquinho. Mas tudo bem, Kátia. O seu entusiasmo é muito bonito, tá bom? Espero que Krishna lhe abençoe para que você mantenha esse seu entusiasmo sempre, né? E a gente vai precisar nessa vida de muito entusiasmo, ok? Né? Vamos precisar. Então, gente, muito obrigado novamente a vocês pela presença de todos, tá? Então, próximo sábado, eu não sei onde é que eu vou estar, se eu vou estar aqui. Eu acho que... Quando é que vai ser? Deixa eu só olhar aqui o calendário, gente. Cadê aqui o calendário? Próximo sábado, dia 19. Eu vou estar aqui ainda. Eu vou viajar dia 22. Então, próximo sábado, a gente conclui esse verso, tá? Falando sobre controle, né, dos órgãos genitais. E aí a gente, né, continua o segundo verso. Tá ok, gente? Então, muito obrigado a vocês. Caramba, novamente, muito obrigado por sua